O governo cortou 4 bilhões de reais do orçamento deste ano para a educação. Justamente para a educação. E a pátria educadora não é o lema do governo atual? Não, e mais de 2 bilhões foram cortados também do Ministério da Saúde. A gente está vendo aí o reflexo em todo o país, né? A gente volta, portanto, a Brasília falar com o Alessandro Saturno. Saturno, é mais uma tentativa de fechar as contas públicas, né? Só que quem paga é a população, de fato. Felizmente, né, Roberta? É isso mesmo. Olha, o governo dividiu entre os ministérios esse corte que totalizou aí 21 bilhões de reais. Um corte que foi anunciado na semana passada. A ordem de critério foi mais ou menos essa. Os ministérios com mais investimento foram os mais atingidos. Vamos à lista então. Ministério da Educação, 4 bilhões e 200 mil reais. Ministério da Defesa, 3 bilhões. E o Ministério da Saúde, 2,3 bilhões. Apesar desse corte todo, algumas verbas foram mantidas. Período de crise política, a ordem é conseguir apoio do Congresso. E aí as emendas parlamentares individuais foram mantidas. 6 bilhões e 600 milhões de reais. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Alessandro. O Conselho de Ética, que analisa o processo de cassação de Eduardo Cunha, quer ouvir o presidente da Câmara pessoalmente. A reunião começou com um desabafo do presidente do Conselho de Ética. Tentar, de uma forma rasteira, tentar se prevalecer do cargo que ocupa para se proteger, isso realmente não é digno de um presidente desta casa. Isso porque a mesa diretora da Câmara encaminhou ao plenário um projeto que previa trocar os integrantes de todas as comissões da casa por conta das migrações de legendas feitas durante a janela partidária, o que poderia alterar a composição do Conselho de Ética. Eduardo Cunha reagiu e disse que o texto será reformulado. Manobra de jogo político de má fé daqueles que tentam ocupar o espaço de mídia para tentar me denegrir, tentando me atribuir manobra inexistente. O Conselho tem 40 dias para finalizar o processo. O relator quer agora convocar testemunhas de acusação, de defesa e o próprio Eduardo Cunha. Entre os que devem ser ouvidos está o doleiro Alberto Youssef, delator na Operação Lava Jato, que permanece preso em Curitiba. E a preocupação com a crise no Brasil, evidentemente, chegou à Organização das Nações Unidas. O secretário da ONU, Ban Ki-moon, falou sobre o impasse no país. Ele disse que já fez um apelo para que os líderes brasileiros resolvam a crise de forma harmoniosa e tranquila. Segundo Ban Ki-moon, a instabilidade política do Brasil pode refletir, sim, em outras nações. Um importante fórum de São Paulo está fechado hoje. Um homem invadiu o local e fez uma juíza refém. É uma história absurda. Ele ameaçou atear fogo nela. Os vídeos foram gravados dentro de uma das salas e mostram os momentos de pânico. O vídeo gravado pela polícia mostra a juíza Tatiana Moreira Lima refém dentro da sala de audiência. Alfredo José dos Santos jogou combustível no corpo e no chão e ameaçava incendiar o local. Ele ainda obrigou a juíza a dizer que ele não é louco. 10 vezes! Você não é louco! Mais uma! Você não é louco! Eu sou culpado de algum crime? Não, nenhum crime. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Tá filmado. Tá filmado isso aí? Neste outro vídeo, gravado pelo próprio suspeito, ele manda um recado para a filha. E o pai falou que vai mostrar a verdade para você e para o mundo inteiro. Eu tô com uma pilantra aqui e vai falar você uma coisa, presta muita atenção. Ele é inocente. Eu sou o quê? Eu sou o quê, senhora? Seu pai é inocente. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Fala o seu cargo nessa instituição. Eu sou juíza. O ataque paralisou o fórum. Eu saí correndo, já dei de cara com esse homem subindo, estava pegando fogo na escada e ele jogando combustível. O Tribunal de Justiça confirmou que Alfredo participaria de uma audiência na vara da violência doméstica. Ele é acusado de agredir a mulher. Depois que libertou a juíza, o suspeito foi levado para um pronto-socorro onde recebeu doses de tranquilizante. Em seguida, foi preso em flagrante. Ele falava a todo momento que iria se matar e queria matar a juíza, que era uma forma dele demonstrar que não estava satisfeito com alguma coisa, que ele não soube explicar o quê. A juíza também precisou de atendimento médico, mas não teve ferimentos graves. Vocês ouviram? Vocês ouviram?
Mas o psicológico. A cada hora, um veículo é roubado nas ruas da cidade de Salvador. Laís Cavalcante, é isso mesmo? Bom dia para você. E os ladrões são ousados, né? Tem um dia preferido para agir. Que dia é esse? Olá, bom dia. Pois é, segundo a polícia, eles preferem roubar os carros às terças e quintas. E os assaltantes têm uma média de idade de 18 anos. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, já foram registrados 1.788 casos. E isso tem feito o valor do seguro para veículos aqui na capital subir bastante. No ano passado, por exemplo, esse valor ficou 30% mais caro. E segundo a Confederação Nacional de Seguros, 57 veículos são roubados por hora em todo o país. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Laís. Bom, na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, estreia Os 10 Mandamentos, nova temporada. Mas essa não foi a vontade de Deus. Cresci entre nobres, longe de minhas origens. Você foi criado na casa de Joquebede, na Vila dos Hebreus. Guarda-se. A princesa te pegou de volta e o adotou como filho. Libertar os hebreus. Se aparta do meu povo e siga com o seu para o deserto. E agora, meu irmão? Para onde vamos? Deus mostrará o caminho. Nos tornamos homens livres, mas a nossa jornada ainda não terminou. Nós precisamos recuperar o que é nosso, ainda que seja lutando, Arão. Deus prometeu essa terra ao nosso povo, de um jeito ou de outro. Bom, e ainda está em cartaz, viu, nos cinemas de todo o Brasil. Só lembrando a você, a edição especial de Páscoa, Os 10 Mandamentos, o filme, com algumas cenas inéditas também. Não perca. Agora vamos falar de esporte. O Corinthians confirmou a boa fase e venceu a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, né, Roberto? E os paraguaios, né, Romério e Balbuena, fizeram os gols da vitória. O time ainda desperdiçou 2 cobranças de pênalti. 22 mil corintianos no Itaquerão. Mas uma torcida bem maior tirou o Corinthians do foco da entrevista coletiva de Tite. Todos queriam saber se o treinador assumiria o cargo caso o Dunga deixe a seleção. Tu quer me botar em saia justa, não? Qualquer coisa que eu responda aqui dá um pumba para interpretar. E caramba, que largou uma casca de banana, eu tô fora dessa. Tite não confirmou, mas também não negou que assumiria a seleção brasileira. No entanto, deixou bem claro que neste momento está muito feliz aqui no Corinthians. E não é por menos. O time que perdeu vários titulares no início da temporada acaba de garantir, com antecedência, a melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Paulista. A conquista veio contra a Ponte Preta. Romero fez o primeiro. A equipe de Campinas chegou a empatar com Felipe Azevedo. E o zagueiro Balbuena, que foi convocado para o jogo do Paraguai contra a seleção brasileira, marcou aos 37 do segundo tempo. 2-1 Corinthians com time praticamente reserva. Resultado que só não virou goleada porque João Carlos defendeu 2 cobranças de pênalti. Ainda pelo Paulista, o São Paulo jogou mal, mais uma vez. Conseguiu um empate no fim do jogo e bota fim nisso, viu? 47 minutos mais ou menos. Veja também os gols dos outros campeonatos estaduais. Jogando em São José do Rio Preto, o São Paulo ficou no 1-1 com o Linense. Zé Antônio, aos 39 minutos do segundo tempo, marcou para o time do interior paulista. E aos 47, Kelvin fez o gol de empate para o tricolor. Pelo Campeonato Carioca, 1-1 também no clássico entre Flamengo e Vasco. O jogo foi em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Marcelo Cirino marcou para o rubro-negro e Riascos para o Vasco. Como visitante, o Fluminense venceu o Bangu por 1-0. O lateral esquerdo do Bangu marcou contra. E jogando em São Januário, o Botafogo garantiu a vitória contra o Volta Redonda, 2-0. 2 paraquedistas se chocaram no ar nos Estados Unidos. Um deles perdeu a consciência durante o salto.
Logo depois que salta, o homem bate no colega e começa a girar sem controle. Ele está desacordado. Por sorte, o paraquedas reserva foi acionado a tempo. O paraquedista contou que só se lembra de já estar no chão e com muita dor. Ele sofreu 4 fraturas na vértebra e está paralisado da cintura para baixo.